Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos esta segunda-feira, vamos começar com a Liga da Grécia, onde temos a equipe do PAOK enfrentando a equipe do Lamia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PAOK, empatou 1 e venceu 4. A equipe do PAOK é a quarta colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Lamia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Lamia é a sétima colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do PAOK e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa para marcar 2 gols, sendo que a equipe do PAOK fazendo 2 gols na partida, estamos eleito. Uma dupla chance, casa mais de 1,5. Superliga da Turquia, temos a equipe do Fenerbahçe enfrentando a equipe do Sivasspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fenerbahçe, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Fenerbahçe é a segunda colocada com 34 pontos ganhos. A equipe do Sivasspor, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Sivasspor é a 13ª colocada com 15 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fenerbahçe e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Fenerbahçe para vencer. Liga da Croácia, temos a equipe do Slaven Belupo enfrentando a equipe do Dinamo de Zagreb. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slaven Belupo, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Slaven Belupo é a 8ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Dinamo de Zagreb, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Dinamo de Zagreb é a 3ª colocada com 27 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Dinamo de Zagreb. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Dinamo de Zagreb para vencer. Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Midtjylland enfrentando a equipe do Viborg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Midtjylland, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Midtjylland é a 3ª colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Viborg, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Viborg é a 8ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Midtjylland, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Viborg. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Midtjylland para vencer. Superliga da Grécia, temos a equipe do AEK enfrentando a equipe do Ares. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do AEK, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do AEK é a 3ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Ares, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Ares é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes, os últimos 5 confrontos, ficou com 4 vitórias para a equipe do AEK e 1 vitória para a equipe do Ares. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Atalanta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Torino é a 12ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Atalanta, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Atalanta é a 8ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Atalanta. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Celta de Vigo enfrentando a equipe do Cádiz. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celta de Vigo, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Celta de Vigo é a 18ª colocada com 8 pontos ganhos. Já a equipe do Cádiz, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Cádiz é a 17ª colocada
com 11 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes ficou com uma vitória para a equipe do Celta de Vigo, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Cádiz. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Sporting enfrentando a equipe do Gil Vicente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Sporting é a segunda colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Gil Vicente, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Gil Vicente é a 13ª colocada com 11 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Sporting e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Sporting para marcar 2 gols. Casa, mais de 1,5. Primeira divisão do Campeonato do Uruguai, temos a equipe do Nacional enfrentando a equipe do Defensor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nacional, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Nacional é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Defensor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Defensor é a 4ª colocada com 21 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Nacional e 2 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Nacional para vencer ou partida terminando empatada. Empate, casa. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Slavia Belupo vs Dinamo de Zagreb, fora. Dinamo de Zagreb para vencer. Midtjylland vs Viborg, casa. Midtjylland para vencer. Torino vs Atalanta, partida acima de 1,5. Sport vs Gil Vicente, casa mais de 1,5. Fenerbahçe vs Silvapol, casa. Fenerbahçe para vencer.